Oi, pessoal do terceiro ano. Iniciamos então agora o nosso quarto bimestre falando de média aritmética. Tá? O que é a média aritmética? Ela é a razão entre a soma de todos os valores, tá, assumidos por uma variável e o número total de valores que eu tenho analisados. Então, é como se a gente estivesse calculando, por exemplo, a média bimestral de vocês. Como que a gente calcula a média bimestral de vocês? A gente soma todas as notas e divide pelo total de notas que a gente tem. Se vocês fizeram 3 atividades no bimestre, a gente soma as 3 notas e divide por 3. Se vocês fizeram 5 atividades no bimestre, a gente soma as 5 notas e divide por 5, tá? Então, é uma soma dividido pelo total de elementos que a gente somou, tá? Então, vamos ver esse primeiro exemplo que a gente tem aí, ó. As notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas durante o bimestre foram 7,5, 6, 4,2, 3,9, 4,8, 6,2, 8 e 5,4. Qual foi a média global desse aluno? Média global nada mais é do que uma média que engloba todas essas disciplinas. Então, aqui é a nota de cada disciplina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média de todas essas notas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas notas. Então, 7,5, mais 6, mais 4,2, mais 3,9, mais 4,8, mais 6,2, mais 8, mais 5,4 e vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho aqui. Quantas notas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou dividir o resultado por 8. Então, primeiro, a gente faz essa soma aí em cima, ó. 7,5 mais 6, mais 4,2, mais 3,9, mais 4,8, mais 6,2, mais 8, mais 5,4. Isso daqui vai dar 46, essa soma. Eu pego esse 46 e divido por 8. Isso vai me dar 5,75. Ou seja, a média global desse aluno é 5,75, certo? Aí, se eu tenho essa situação aqui, ó, qual a média aritmética desses valores aqui, ó? 7,99, 7,88, 9,99. O que nós vamos fazer? Primeiro, somo 7 mais 9, mais 9, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 9. E divido pelo total de valores que eu tô somando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divido por 9. Então, vamos somar. 7, mais 9, mais 9, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 9. Essa soma vai dar 75. Pego esse 75, divido por 9. 8,333333, isso aqui é uma dízima. Então, a gente aproxima para 2 casas decimais. 8,33. Essa é a média aritmética desses valores, tá? Então, deu para entender média aritmética? É só somar todos os valores que eu tenho e dividir pela quantidade de valores que eu tenho aqui, tá? A gente tem também o que a gente chama de média ponderada, tá? O que é média ponderada? É quando eu tenho, por exemplo, vários valores iguais, tá? Então, olha esse exemplo aqui. Geralmente, isso daí vem apresentado em gráficos ou em tabelas, tá? A questão da média ponderada. Vamos ver esse exemplo que tá aí, ó. Durante um dia de pesca, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturada de cada espécie e o preço de venda. Então, a gente tem aqui, ó, o peixe tipo A. Foram pescados 18 quilos de peixe e cada quilo foi vendido a R$6, tá? É o que tá falando aqui. O peixe tipo B foram pescados 10 quilogramas e cada quilograma foi vendido a R$8. O peixe tipo C
foi pescado 6 quilogramas e cada quilograma foi vendido a R$12. Qual o preço médio do quilograma do peixe vendido, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui, ó? Que eu tenho esse 6, o preço R$6, se repetindo 18 vezes. Porque cada quilograma foi vendido a R$18. Então, preço R$6 se repete 18 vezes. Aqui, cada quilograma foi vendido a R$8. Então, os R$8 se repete 10 vezes. E aqui, cada quilograma foi vendido a R$12. Então, os R$12 se repete 6 vezes, tá? Então, se eu quero o preço médio do quilograma, é como se eu estivesse fazendo 6 mais 6 mais 6 mais 6, 18 vezes. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 10 vezes. 12 mais 12 mais 12 mais 12, 6 vezes. E tendo que somar tudo isso. Então, é mais fácil a gente considerar isso como 18 vezes 6, tá? Porque esse preço R$6 se repete 18 vezes. Então, eu tenho 18 vezes 6, mais o preço R$8 se repetindo 10 vezes. Então, eu tenho 10 vezes R$8, mais aqui o preço R$12 se repete 6 vezes. Então, eu tenho R$12 se repetindo 6 vezes. E aí, eu vou dividir por quanto? Pelo total de peixe que eu pesquei. Quanto que eu pesquei? O total aqui. Quanto me dá o total aqui? 18 mais 10 mais 6. Quanto que é? 18 mais 10, 28. 28 mais 6, 34. Eu tenho um total aqui, ó. Eu tenho que ver quem é meu total. Meu total não é 3, porque eu tenho 3 tipos de peixe aqui. Tem que tomar cuidado com isso na média ponderada, tá? Então, meu total é 34. Então, aqui eu vou dividir por 34 no final, tá? E não por 3, porque são 3 tipos de peixe. E sim por 34, porque é o total de quilos de peixe que eu tenho. Tudo bem? Então, aqui primeiro, a gente vai fazer as multiplicações. Então, primeiro eu começo com o 18 vezes 6. 18 vezes 6, eu vou ter 108. Então, vai ficar 108 mais 10 vezes 8, 80, mais 12 vezes 6, 72. E tudo isso continua dividido por 34. Vamos lá. Aí, a gente soma 108 mais 80 mais 72. 260. Que eu vou dividir por 34 no final. Isso vai dar 7,65 aproximadamente. Esse é o valor aproximado do quilograma do peixe, tá? Então, lembrando sempre que a média ponderada, ela vai ter essas multiplicaçõezinhas pra gente fazer antes, porque é como se eu tivesse valores se repetindo uma determinada quantidade de vezes, ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima!